Eu Tudo quero já bem? começar, eu já quero começar assim, encantada com esse livro. Gostou? Muito. Falta um pedacinho para eu terminar. Eu tô na 155 e eu li muito rápido. Muito Ele é rápido. fácil, né, de ler. É um assunto assim, por eu estar tão envolvida com essa temática e pela clareza que você traz, assim, sabe? Eu amei mesmo. É uma leitura de fácil acesso, gente. Vocês conseguem Sim. compreender muito bem, é muito clara. Os exemplos que você traz auxiliam muito na compreensão do texto e rapidinho você consegue ler e aprender muito sobre essa temática. Mesmo eu que estou estudando, que vivenciei tanta coisa, eu pude assim aprender várias coisas com você, te admirar ainda mais pela Obrigada. pessoa que você é, pela profissional, pela mãe. Aqui eu consegui assim ficar mais pertinho de você, né? É, né? Assim, Fico tô feliz. encantada, viu? Muito obrigada por estar aqui e por nos proporcionar essa grandiosidade, né? Trazer isso da sua essência e compartilhar com as pessoas. Isso é maravilhoso. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, que eu só conheci agora na quarentena, mas assim, que eu já tenho um carinho imenso. E o intuito do livro foi esse mesmo, foi que quando eu me divorciei, eu queria ter lido esse livro, entendeu? Eu queria que alguém tivesse falado tudo isso para mim, mas que eu tive que aprender na minha prática da minha vida pessoal, na minha prática da minha vida profissional. Então, eu compilei anos de experiência pessoal e profissional no livro. Para quê? Para ajudar as pessoas, porque nem todo mundo tem acesso a uma terapia, nem todo mundo tem acesso a um advogado. Então, é um livro que você viu aí, ele traz tantos aspectos cotidianos, os aspectos psicológicos, tem aspecto jurídico, tem como que vai ser daqui para frente, tem as novas formas de solucionar os conflitos. Então, ele é um livro bem completo, que não é só para quem está passando por um processo de divórcio, é também Exato. para quem, por exemplo, se relaciona com alguém que já tem um filho de relacionamentos anteriores, para aprender a lidar com tudo isso, com o pacote completo, né? É também para Exato. quem vai casar e quer saber o que pode dar errado. Então, é uma forma de você se prevenir, você saber o que você vai passar durante um relacionamento, um casamento. É também para aquelas pessoas que estão numa crise e que nem sempre elas precisam se separar. Assim, a gente não pode, a gente está num mundo líquido, nos relacionamentos líquidos, em que um dia as pessoas, principalmente as pessoas solteiras, estão apaixonadas, no outro dia elas vão para a internet, escolhem outra porque aquela lá fez alguma coisa que não gostou, entendeu? Então, assim, às vezes é só uma crise no seu casamento. Você lê o livro e você consegue enxergar isso, você consegue se modificar o seu comportamento, que consequentemente você vai modificando o comportamento do outro, né? E também o livro é para aquelas pessoas que já se divorciaram há muito tempo, mas que elas ainda têm problemas, principalmente quando elas ainda têm filhos. Então, assim, ele é bem completo para todo mundo. É um livro que eu queria ter lido e que não existia na época, então eu tive que ler doutrina mesmo, sabe? Eu tive que partir para terapia, eu tive que ler a doutrina, mas nem todo mundo tem esse acesso, né? Nem todo E mundo consegue, assim, por exemplo, fazer uma constelação. Então, acho que já ajuda, né? e muito atual, né? Eu achei assim que você traz coisas ali de um contexto muito atual, né? Da realidade realmente que as pessoas passam hoje, em todos esses contextos que você relatou aí, na questão de namoros, né? De perspectiva de como vai lidar com isso para caminhar para um casamento, que quais são. Você fala um pouco sobre contrato de namoro, achei muito interessante isso, que as pessoas às vezes não entendem, né? É porque as pessoas elas têm uma dificuldade de conversar sobre patrimônio, sobre dinheiro, sobre como vai ser se der errado, entendeu? Então, qual que é o certo? É você conversar tudo isso antes de você casar e não depois ficar brigando num processo judicial. Se você é da a gente que é mais sistêmico, né? O direito sistêmico, ele é meio contra, eu digo, né? A separação total de bens. Eu, na verdade, apesar de ser sistêmica, eu usaria com a separação
total de bens, porque eu tive problemas no meu relacionamento e para mim neste momento de vida em que eu já tenho filhas, provavelmente eu me relacionarei com alguém que também não queira ter novos filhos, entendeu? Então seria o regime de eleição que eu, que eu faria. Mas assim, as pessoas falar sobre isso, sobre patrimônio, bens, precisam entender a diferença de um regime e outro. Eu falo, o advogado de família, ele não deve ser procurado somente na hora que acontece um problema. A gente tem que ser usado como um instrumento preventivo. Antes das pessoas, um advogado de família, para entender o regime de bens, o pacto antinupcial, se elas separarem, o que vai acontecer, se elas morrerem, o que vai acontecer, porque é diferente. O regime de bens ele vai influenciar de uma maneira diferente no divórcio e na morte. Então é muito importante as pessoas procurarem essa prevenção ao invés de esperar um problema acontecer e aí brigar no judiciário. Então, antes de começar uma nova vida juntos, eu acho que as pessoas precisam se prevenir. Assim como as pessoas, hoje em dia, como a união estável, ela não precisa de coabitação, né? As pessoas não precisam morar juntas. Então, assim, o que é namoro? O que é união estável? O que diferencia nos dois é o intuito de formar família, porque a união estável ela tem 4 requisitos. Ela é uma convivência pública, então todo mundo tem que ver aquele casal como um casal que estão juntos. Contínua, então não é aquele vai e volta, duradoura, mas não tem um tempo mínimo mais. E aí que tá o perigo da gente que a gente precisa diferenciar o namoro da união estável, entendeu? A gente não tem mais o tempo mínimo e não precisa de coabitação, mas na união estável você tem que ter o intuito de formar família. E como que a gente prova isso? O que nasce, quando a pessoa as contas vão tudo para casa, quando ambos têm acesso, quando um está no plano de saúde do outro, quando está no clube como dependente, no imposto de renda. Então, são essas coisas, a vida em comum, a vida em família, que diferenciam o namoro e a união estável. Por isso que a gente também está fazendo algo que é muito mais preventivo do que o casamento, que é fazer um contrato de namoro, principalmente agora na pandemia, né? Que as pessoas estão passando a quarentena juntas. Se você não quer que configure uma união estável, contrate um advogado de família para fazer um contrato de namoro, porque vai dar problema. Aí entra toda aquela complexidade que eu visto que você essa questão que você tem discutido, né? Do caso do Gugu, que é tão famoso. Assim, não quero me alongar nisso, mas só para trazer essa questão, porque às vezes a gente olha os casos famosos, grandiosos de fora e não se dá a importância, né, também. E eu acredito assim que é um exemplo para as pessoas começarem a se dar importância diante dos seus relacionamentos, dos seus bens e da sua vida ali, né, em relação a esses relacionamentos. Sim, você que tem que saber qual que é o tipo de relacionamento você está vivendo. Naquele caso, está sendo discutido 2 uniões estáveis. Então, uma era da Rose, que é a mãe dos filhos, entendeu? E a outra é de um suposto namorado, mas que nunca ninguém ficou sabendo. Então, para mim, não posso opinar caso concreto, né? Porque senão a ética da OAB... Mas nesses casos... Você tem que observar os requisitos, que é a publicidade, que é a continuidade, que é a duração, que é o intuito de formar família. Então, tem 2 famílias, pode ser uma família simultânea, entende? O nosso tribunal STJ, ele não admite ainda o reconhecimento de uma família simultânea. E são muitas questões. Assim como tem os pais, que é a coparentalidade, que a gente chama. Então, por exemplo, você tem um amigo que você gosta muito, mas você não tem uma química com ele, você não tem um relacionamento afetivo, mas você adoraria ter um filho com ele. Então, você faz um filho com ele, mas vocês não têm nada. Então, a família Liberato, ela alega justamente isso, entendeu? Que eles tinham filhos em comum, mas que eles não eram um casal, tá? E eles tinham um contrato assinado nesse sentido. Aí falam, mas ela é mãe dos filhos dele, então ela não merece
Primeiro que a gente sabe que sistemicamente a gente nem deveria brigar por herança, né? Vamos começar por essa, que a herança do que morreu. O resto é presente, que se você recebeu ou não, né? E que isso daí traz uma herança emaranhada, ela vai trazer várias consequências. Então, assim, muitas brigas, a vida daquelas pessoas não vai para frente, porque na verdade tem que ser feito a vontade daquele que ganhou o dinheiro. Eu tô falando isso sistemicamente, não tá na nossa lei. Na nossa lei a gente sabe que 50% são dos herdeiros necessários e os outros 50% a pessoa pode deixar para quem ela quiser em testamento. Então tá acontecendo essa briga, entende? Aí falou assim: ah, mas porque ela é mãe, ela não tem direito ao patrimônio? Então eu tenho direito ao patrimônio do meu ex-marido, se ele morre? Você tem direito ao patrimônio do ex-marido? Não, porque não tem mais o vínculo de casal, não tem mais o vínculo afetivo. Então é uma questão muito complexa que vai demandar provas até que seja resolvido tudo isso, né? E a gente sabe que isso daí demora, é briga de gigante, há muito patrimônio. E quanto mais patrimônio tem, tanto no divórcio como em um inventário, né? Maiores são as brigas, infelizmente. Infelizmente acontece isso. E retomando aqui para a questão, né? Divórcio, maldição ou libertação? Deixa eu te falar um dado que eu vi hoje, eu estava pesquisando uma jurisprudência para um processo, eu vi hoje que os divórcios no Brasil diminuíram, tá? Agora na quarentena, em relação a abril desse ano, em relação a abril do ano passado, diminuiu bem, tá? Então, assim, a gente está em quarentena, mas ninguém está querendo se divorciar. As pessoas estão até se separando, mas ninguém está oficializando, tá bom? Eu acho que esse aumento pode se dar após a quarentena, porque agora a gente está tendo que encarar a realidade de uma vida de casado. Quem tinha os anestésicos fora, né, do relacionamento, então era o trabalho, era a rotina, era os filhos, era sair um pouco com as amigas, era beber uma cerveja com os amigos, ou um relacionamento extraconjugal. Agora tá obrigada a ficar bem juntinho para resolver a questão, né? A gente tá no momento do vai ou racha, não tem como. Ou as pessoas se resolvem de uma vez para ficar bem, se conhecem novamente, porque muitas vezes elas nem se conheciam mais na correria do dia a dia, nem sabiam mais o que passava na vida do outro, na cabeça do outro, sobre os sentimentos do outro. E essa pandemia está sendo uma oportunidade para as pessoas se olharem, para as pessoas se conhecerem novamente e não somente brigarem, né? Então, assim, pode aumentar o número de divórcios, mas, gente, não perca essa oportunidade. Aqui em casa aconteceu o seguinte fenômeno. Nas 2 primeiras semanas, foi assim um atrito, sabe? Justamente porque uma nova realidade. Quando você se depara com a nova realidade, quando você se depara com todo o contexto externo que já contribui com essa energia diferente, né? Que a gente faz parte de tudo isso. E eu percebi assim que o meu ambiente de trabalho não estava em casa, eu estava sem escritório em casa. E eu estava assim muito perturbada, porque eu amo trabalhar. E aí foi só eu trazer o escritório para casa novamente, por essa questão da pandemia, que tudo começou a se encaixar. Deu tudo certo. Só que a gente teve que conversar, sabe? Sentamos, conversamos, o que está acontecendo, qual é o medo que você está sentindo, o que está passando aí, né? Então a gente assim se abriu bastante em relação ao que estava sentindo, porque é um momento que mexe com todo mundo e mexe de uma forma muito particular com cada um. Então, às vezes, isso, quando se junta no casal, dá atrito. Então, o que eu estou passando? Eu vou ser muito clara, muito sincera, quais são os meus medos, quais são os meus planos, né? E quais são os nossos planos? Como que a gente vai lidar com esse novo contexto enquanto família? Então, foi bem interessante isso, sabe? Observar, sentar todo mundo com os filhos e conversar. Agora a gente vai fazer assim, né? Algumas coisas mudaram, a gente vai caminhar para esse lado. Então, a gente teve esses momentos. Eu vejo, assim, que muitos relacionamentos acabam justamente por uma falha na comunicação, entendeu? A pessoa, primeiro, ela não consegue entender o que ela tá sentindo. Aí, quando ela vai se expressar,
ela se expressa diferente daquilo que ela está sentindo. Aí o outro vai lá e entende diferente porque ele entende de acordo com o que ele está sentindo. E por aí vai. Então é muito importante a gente saber conversar com o outro, né? Eu acho que o que você fez na sua família é o ideal. E o mais interessante assim, que eu observo, tanto nos atendimentos quanto na minha experiência pessoal, é você ter essa condição adulta e madura de observar a vida, né? Porque uma criança, ela fica esperando que o outro resolva, né? Não tá legal, tem alguma coisa aqui para resolver, e aí você fica ali na infantilidade, esperando que o outro faça, tanto pela família quanto por você. Então, assim, já entrando na temática mais fortemente, porque a gente já falou disso, né, de forma mais sutil, mas essa questão da maldição e libertação, ela vai depender de como a gente olha para a situação, né? Sim. E esse olhar é muito importante, esse estar no adulto para resolver as coisas faz muita diferença. E aí, Ana Paula, maldição ou libertação? O que é o divórcio? Coloque seu contexto, que daí eu vou dar O divórcio, meus pitacos. vamos lá. O divórcio é um plano da sua vida que não deu certo. A gente faz 1000 planos na nossa vida. E o divórcio é um deles. O casamento é um deles. Então, o divórcio é resultado de um plano da sua vida que não deu certo, que é o seu casamento. Ninguém casa para separar, ninguém tem filho pensando em morar longe. A gente tem um sonho que é um relacionamento. Mesmo as pessoas que falam que não querem um relacionamento, no fundo, ninguém. Eu tava ouvindo aquela música Wave do Tom Jobim ontem. É impossível ser feliz sozinho. Então, assim, por mais que a gente esteja bem sozinho, no fundo, bem lá no fundo, a gente quer ter alguém, né? E quando é um relacionamento que a gente entrou de cabeça, que a gente acreditou, ele não dá certo, o que a gente precisa fazer? Acabou a sua vida? Não. Você tem que aprender a tirar as coisas positivas daquele relacionamento que não deu certo, entendeu? Ver qual é a sua responsabilidade, tanto nas coisas positivas como nas coisas negativas, porque a responsabilidade é sempre dos dois. Relacionamento nenhum termina porque um é culpado e o outro é inocente. Não, cada um tem o seu grau de coisas positivas e de coisas negativas. Então, num momento em que você decide se divorciar, você tem que ver exatamente qual que é a sua responsabilidade. E tomar para si isso, entendeu? Agradecer ao outro. Não precisa agradecer pessoalmente se você não tem como fazer isso, mas dentro de você, por aquilo que vocês passaram, pelos filhos que vocês tiveram, pelos bons momentos. Lembrando, você fez esse post hoje, que tudo começou com uma história de amor. E que não deu certo. Mas isso daí não quer dizer que vocês não viveram bons momentos, vocês não tiveram boas coisas, vocês podem ter tido filhos, ter tido viagens legais, momentos maravilhosos. Só que agora acabou. Então ver a sua responsabilidade, agradecer o outro e liberar. Liberar o outro Exato. E se liberar desse relacionamento. Que eu acho que é isso que as pessoas têm maior dificuldade. É deixar o que ficou para trás. O Bert fala isso numa frase. Eu sempre esqueço a frase, mas eu vou falar o significado se você lembrar a frase. Ele do trem. Ele fala, enquanto você está preso àquele trem que já passou, o novo já está passando na estação e você não está vendo, entendeu? Então é muito importante a gente ressignificar isso. É fácil? Não é fácil, tá? Por quê? Porque precisa, assim, de todo um processo, porque a gente passa por traumas, muitas vezes tem mágoas, tem ressentimentos, e tá tudo bem, entendeu? É saber que isso vai passar e que se não deu certo é porque coisas boas vão vir, entende? Eu falo para todo mundo que quando eu me divorciei, eu estava no último ano de faculdade de Direito, já era formada em odontologia, né? Então, eu estava no último ano de faculdade de Direito, eu tinha uma bebê de 10 meses e outra filha de 2 aninhos. Eu não trabalhava, então você imagina o meu desespero. E para completar, eu tinha passado na OAB no meio do último ano e eu nunca tinha feito estágio, então não sabia fazer petição.
Então, eu fazia cursinho à tarde, eu não trabalhava, eu tinha 2 bebês, uma eu amamentava. Eu tinha 2 opções. Ou eu pensava, minha vida acabou, entendeu? Como eu vou dar conta disso? Voltava a ser filha, voltava para casa dos meus pais, ou aquilo lá servia para eu ir para frente, entendeu? Como impulso, porque o caos leva a gente a se transformar, igual esse período que a gente Exatamente. está passando agora. Então, é uma oportunidade para você criar novas coisas, ver o que deu certo, o que não deu certo, agradecer, sempre agradecer, entendeu? Assim, eu posso ter tido 1000 dificuldades com o meu ex-marido. Meu primeiro marido, que a gente não pode falar ex no sistêmico. É, Mas ele me trouxe as 3 melhores coisas, eu falo, da minha vida. Então, eternamente eu tenho que ser grata a ele. Independente da relação que eu tenha com ele. Porque ele me deu 2 filhas, então já são 2 coisas, e ele me apresentou o direito, porque ele era concurseiro. Então, se ele não estudasse para concurso público, eu não ia conhecer isso que eu amo. Eu ia estar sendo uma dentista infeliz. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu casei para separar? Imagina, eu fui criada para casar, eu não fui criada para ser boa profissional, entendeu? Meu sonho era casar, então assim, mas não deu certo. Eu vou acabar com a minha vida? Não, eu vou pegar aquilo que foi bom, levar adiante. E quais são os aprendizados que eu tirei disso? E é isso que eu passo para as pessoas, justamente no meu livro. Então, eu sou uma sim. mulher mais forte. Claro que eu sou uma mulher muito mais traumatizada. Então, para ter um novo relacionamento, a gente tem os nossos traumas, as nossas dificuldades. Mas, assim, hoje em dia eu sei muito bem o que eu não quero para minha vida, né? Eu não Isso sei é muito bem o ótimo que eu já. quero, mas, assim, o que eu não quero eu já tenho certeza. Então, isso a Já gente é já vai ótimo que daí não entra em eliminando. furada, né, Ana? Hã? Saber o que não quer já é ótimo porque não entra em furada. Então, porque assim, eu acho que é o principal. E as mulheres, elas têm que ser bola pra frente. Não adianta ficar remoendo o relacionamento que não deu certo. Porque você fica presa, o teu ex fica preso, os teus filhos sofrem, entendeu? Porque vocês não vão pra frente. Então, o ideal é que você ressignifique tudo isso, tire as partes boas dessa relação. Agradeça, você não precisa agradecer para a pessoa, porque às vezes a pessoa nem fala com você. Então você Sim. agradeça dentro de você, né? E bola para frente. Não é fácil, gente, não é. Mas assim, se eu tô aqui com uma filha de 11, outra de 10, escrevendo um livro, hoje em dia eu acho que eu tô na profissão certa, eu tô nesse movimento de mudar também a cabeça dos advogados, que eu acho que advogado não tem que incentivar a briga, muito pelo contrário, o advogado bom, o advogado que eu acho que é o advogado do futuro, é aquele que faz bons acordos, que conseguem ressignificar essa família, porque também, igual aquele filme Histórias de um Casamento, Histórias de um Casamento, É. gente, você pega um advogado litigioso, se acaba, e a gente vê as famílias sendo acabadas, né, no judiciário. Então, assim, o que você puder enxergar o teu cliente, enxergar que tem todo um sistema familiar atrás desse cliente, né? É muito importante isso também. Nossa, eu Você... acho que o movimento do direito sistêmico no Brasil, ele é incrível e como, né, se encaixa com a abordagem das constelações e como isso faz essa área trabalhar com mais humanidade, trabalhar em prol do outro, fortalecendo esses laços que são eternos. E diante do que você falou a respeito dessa postura, né, a sua postura diante da sua vida, e que isso traz força também para que você possa empoderar outras mulheres, mostrar para outras pessoas que existe uma saída saudável para isso, para sua Sim, própria vida primeiramente. E depois isso te coloca, né, no seu lugar enquanto profissional, no seu lugar enquanto mãe, e conforme o Bert nos traz, né, do nosso lugar nós temos muita força. E o que eu percebo nessa dinâmica, Ana? Existe o problema e existe o aprendizado. Então depende para onde você foca. Quando você foca no exatamente. problema, o problema fica desse tamanho e você não consegue aprender, né? Quando você minimiza o problema e
aumenta, o que eu estou aprendendo aqui, a possibilidade de transformação, ela se expande primeiro aqui e depois eu posso compartilhar com tantas pessoas como é o que você tem feito. Sim, é uma coisa assim que é difícil de explicar, porque eu falo assim, minha missão de vida é essa. É difícil a gente falar missão de vida é um divórcio. Não é, né? Porque é uma coisa que eu contribuí também para não dar certo. Você concorda? Sim. Não deu certo porque ele contribuiu e eu contribuí também. Enquanto as pessoas não enxergarem isso, elas ficam focadas no problema. E a gente tem que saber que teve uma traição. Aí você vai estudar a dinâmica sistêmica de uma traição. Tem um porquê ali de haver uma traição, por exemplo, entendeu? Ou o outro estava indisponível, ou um dava demais, desequilíbrio entre dar e receber. Então é você enxergar tudo isso e partir para frente. É fácil? Dá para fazer isso assim? Não, óbvio que não. Você imagina, em toda essa situação que eu te comentei, último ano de faculdade, com as bebês, uma amamentando, eu tinha acabado de mudar de casa para a casa dos nossos sonhos, entendeu? Então, assim, não é fácil, mas você tem que encarar ali foi uma oportunidade, a oportunidade que eu tive de mudar minha vida, porque se isso não tivesse acontecido, com certeza eu não iria ser uma profissional que eu sou hoje, entendeu? Eu não iria ser uma mãe que eu sou hoje, entendeu? Porque eu fui estudar muito a fundo como que aquele problema, né, meu, não ia causar trauma nas minhas filhas. Foi aí que eu me aprofundei em guarda, em alienação parental, para tentar conscientizar. Por exemplo, alienação parental é uma exclusão. E você tem que se policiar o tempo inteiro, porque ela é muito inconsciente. Às vezes as pessoas fazem minimamente e não percebem. E é normal, entendeu? Assim, por isso que ela tem que ser conscientizada. Não tem como. Eu passei por isso como filha, né? E agora eu produzi o meu primeiro e-book, que eu pretendo que se torne um livro em breve, para conscientizar os pais. Né? Eu trago, assim, a dor de filha, os efeitos que isso traz para o filho, porque no meu caso eu sofri todos os efeitos de se sentir abandonada, efeitos de se sentir invisível, de não conseguir se expressar, não conseguir falar o que queria, né? Várias fases da minha vida que eu trago e trago como a constelação observa isso e um exercício sistêmico de como os pais podem enxergar esse filho, olhar para esse filho, porque o casal tá tão ferido ali que às vezes ele anula esse filho vai indo... Não pode, gente. É um dano moral. Você usar uma criança para atingir o outro, você tá acabando com o psicológico, o emocional do seu filho, entendeu? E como a alienação parental ela pode ser de grau levíssimo até graus muito altos, né, muito graves, a gente tem que conscientizar quais são os atos de alienação parental. A nossa lei brasileira, ela fala dos atos de alienação parental. Então, você falar mal, você omitir informações, você proibir ligações, você dificultar a visitação, você morar em lugar longe só para não conviver, até falsas denúncias. Tanto falsa denúncia em conselho tutelar, então tem muito pai que vai em conselho tutelar e fala que a mãe não cuida direito, assim como falsa denúncia de abuso sexual, que aí geralmente a maioria é mulher, que fala que o pai abusou sexualmente, para você ver o nível que chega com o intuito de afastar, excluir um dos genitores, né? E uma exclusão, se a gente for falar sistemicamente, a gente sabe o que acontece. Sim. Na exclusão, aquele filho, ele vai repetir o comportamento justamente daquele que foi excluído. Entendeu? E você traz no seu livro uma frase que é bem sistêmica também, né? Que você fala dessa questão da criança sentir culpa. Quando existe essa briga e a criança não compreende o porquê dessa separação, às vezes com agressões verbais ou físicas, a criança ela internaliza essa culpa, né? Ela entende que ela tem uma culpa e ela se rejeita e ela se retrai diante do mundo. As consequências são assim as mais variadas possíveis, né? E isso mexe muito com o psicológico.
É, porque a criança, assim, ela se sente tanto culpada, como ela sente falta daquele genitor que não tá mais morando na mesma casa, entendeu? Sim. A gente tem que saber que o convívio, por mais que ele seja amplo, nunca é igual do que tá morando na mesma casa. Apesar que também, se a gente for ver, tem muito pai morando na mesma casa, muita mãe que não olha na cara dos filhos, que largam, que deixam com babá, que deixam com um monte de gente. Então, é muito analisar o caso a caso, né? Sim. Mas, assim, eu acho que o principal, assim, pra gente que divorcia é a gente colocar sempre os filhos em primeiro lugar. E tem uma frase que eu falo, minha frase é replicada no Instagram inteiro, e muita gente não me dá os créditos. Todo dia eu dou bronca, entendeu? Eu boto lá nos meus stories, ai, publicaram minha frase e não me deram os créditos, que é: os filhos, eles não precisam dos pais juntos. Eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Então, independente do relacionamento que aqueles pais tenham, aqueles pais precisam estar bem, precisam estar resolvidos, eles precisam estar felizes. Porque não adianta a gente falar mil coisas e nossos filhos vão olhar e vão falar, mas ela fala diferente. Às vezes eu falo uma coisa, é normal às vezes a gente falar alguma coisa e fazer diferente. Eu já tava bronca da minha filha. Porque ela fala assim, mãe, mas você falou aquele negócio. Então essas crianças, elas aprendem pelo exemplo. Se a gente não der o exemplo do que é um relacionamento saudável, do que é felicidade, quais são os valores importantes, não adianta você matracar, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, eles veem o que a gente faz e não o que a gente fala, né? Então, E acho que de é muito... alto amor, né, Ana? Porque existem várias pessoas que justificam a permanência numa relação abusiva, justificam nos filhos. Então, isso já é um peso grande para os filhos. Sim. Você jogar essa responsabilidade. Eu estou aqui por conta dos meus filhos. E não é isso, né? Você estar bem não depende de você estar junto com o pai desses filhos. Sim. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro também para que as pessoas compreendam o que é uma vida saudável, o que essa criança vai presenciar ali. Eu não estou bem, mas eu estou aqui por conta dos meus filhos. Então, acaba que joga uma responsabilidade, um peso que não é para o filho carregar naquele momento. É um peso muito grande, é o que a gente vê quando a gente vê nas constelações, é aquele filho que não vai para a vida, ele fica lá no meio dos pais, tentando salvar o relacionamento dos pais. Isso é muito ruim para a vida dos nossos filhos, entendeu? Eu não acho que no primeiro problema a gente tem que se divorciar, não acho que é isso. Eu acredito nas reconciliações, entendeu? Eu acredito que as pessoas podem dar certo, mas assim, de uma maneira saudável, né? Sem prejudicar o emocional, o psicológico dos filhos, né? E eu vou falar, meu irmão... eu ia falar, é fácil ser solteira? Não, não é fácil você ser solteira com filhos. Você sofre preconceito, não tem como, a sociedade não te olha igual. Eu sei porque eu era uma solteira sem filhos e virei uma solteira com filhos, né? Uma divorciada, uma mãe solo. Então, assim, você, às vezes, os homens te veem como uma pessoa, já tem filho mesmo, assim, como se fosse um... É claro que são homens e homens, né? Sim. Tipo assim, mas assim, não é fácil, mas você tem que enfrentar isso, porque se um cara legal, compreensivo, que goste de você, ele vai aceitar essa situação, entendeu? Não tem essa. E o ideal é que você procure pessoas que também tenham filhos, para que haja um equilíbrio, porque senão aquele que não tem filho vai se sentir sempre como se ele tivesse, como se a gente estivesse devendo alguma coisa para ele, né? Sim. Sentir sempre que ele tá dando muito. Eu ia te falar, né? Na separação dos meus pais, o meu irmão tinha 4 aninhos. E ele falava assim para minha mãe: mamãe, eu vou casar com você. Então, ele se colocando nesse lugar de pai, com 4 anos. E hoje, a gente observando as dinâmicas sistêmicas, a gente percebe essa questão desse lugar, né? Esse querer salvar os pais acontece de várias formas. Então, ele ali com 4 anos, por que ele falou isso? Porque ele viu a dor da minha mãe de ficar sozinha, a dor da minha mãe em estar lidando com tudo, toda aquela questão do divórcio. E aí ele olha para ela e fala: eu vou casar com você. Ou seja, eu assumo esse lugar aqui, né?
aqui tem um homem com 4 anos. Então, isso para uma criança é muito pesado, né? É muito complicado. Então, os pais, quando eles conseguem lidar com isso de forma madura, eles evitam tanta coisa para o futuro dessas crianças. Também. Me corrija se eu tô errada. Mesmo os pais que são casados, é errado falar assim, eu sou namoradinha do meu pai, ou eu sou namoradinho da minha mãe, porque sai fora, né? Ou o filho que dorme na cama dos pais, não é correto, porque o filho tem uma fase, né, que a criança empurra um para ficar com o outro e tudo mais. Respeitar essa fase, mas explicar para essa criança qual que é o lugar dela sempre, né? Sempre colocar essa relação e mostrar qual é o lugar dela, né? Porque ela tem essa tendência mesmo. E essa tendência, muitas vezes, é para compensar uma falta do casal. Aí o casal tem que entender também por que essa criança está interferindo e essa criança não está no lugar dela. Então, ela vem por compensação, ela vem compensar alguma falta do casal. Quando eu me divorciei, uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu tinha as duas muito pequenas, então eu coloquei as duas para dormirem no meu quarto. Fiz isso também. Uma no lugar do pai, a outra no carrinho, né? Que ela tinha 10 meses, então a gente tinha aqueles... Não é carrinho, é chiqueirinho, né? É chiqueirinho que fala ainda até hoje. Aqueles berços móveis. Aquele berço... Isso, chiqueirinho, né? Aí eu coloquei as duas no meu quarto e eu fui no pediatra um dia. Não estudava nada de negócio sistêmico nem nada. E eu fui no pediatra. O pediatra falou assim. Aí eu falei assim: minha filha, mas elas estão dormindo comigo. Ele, o quê? Elas estão dormindo com você? Não, porque a hora que você arrumar alguém e você falar, não, a partir de agora, primeiro que elas não podem ocupar o lugar do pai. O pediatra me falando. E depois, quando você arrumar alguém, elas vão se sentir que essa pessoa tomou o lugar delas. E a partir desse momento, eu não deixei mais elas dormirem comigo. É claro, eu tenho uma filha asmática, que já foi internada 5 vezes, eu tinha balão de oxigênio na minha casa, quando ela era mais nova. Então, assim, tem essa, né? E mesmo assim, eu tô viva, gente. Então, linda, linda, inteligente, maravilhosa. Minha filha, a última vez que ela foi internada foi na UTI. Por isso que eu tô aqui na quarentena, entendeu? Porque ela tem asma. Mas mesmo assim, ela só dormia quando ela estava doente, ou quando a outra também estava doente. Eu evitei delas dormirem comigo justamente para não ocupar o lugar do pai. Sim. Eu tive assim, eu passei por vários momentos nessa questão da separação, por várias descobertas, né? Mas uma coisa que eu fiz já com uma maturidade emocional que eu gostaria de falar, porque eu acredito que pode influenciar outras pessoas, foi o momento que eu consegui enxergar o pai do meu filho nele e dizer para ele: eu permito que você veja seu pai, eu permito que você ame seu pai, e vivenciar isso. O quanto foi para mim ver nele o brilho nos olhos dele, sabe? A partir do momento que ele foi liberado de coração para ir até esse pai, porque é comum, né, nas relações de divórcio que fique a mágoa, fica aquela mágoa, fica aquele ressentimento. É lógico, gente. É muito difícil o casal que termina assim ótimo, entendeu? Para terminar ótimo, eu vou ser bem realista, gente. Para terminar ótimo, tem que estar os dois muito de saco cheio um do outro, entendeu? Que você não vê a hora de se livrar. Então você fala, ótimo, sai andando, o outro também sai andando. É ser realista, gente. Os dois têm que estar muito fora do relacionamento já. Senão, vai ter alguma coisa que vai pegar, entendeu? Então, o que você fez foi o correto. Você traz uma coisa no livro que eu acho muito interessante, que eu já tinha pensado nisso, mas você traz de uma forma bem didática, né? Que é essa questão, você fala assim, deixa eu ver aqui. Quando a pessoa decide divorciar, quando um sai do relacionamento, tem o que decide sair, né? O que decide sair, ele já tomou essa decisão. E aí o outro fica. Isso, o outro fica ferido, né? Aí você traz essa questão do elástico, que é um elástico que duas pessoas seguram, um solta e o outro, né? Sim. Vai sofrer aquilo. Quem soltou o elástico primeiro, ele vai se machucar menos, porque ele tomou a decisão. Em contrapartida, o outro vai tomar o baque. Não tem como, gente. Eu estou estudando, Ana, com o René Schubert, não sei se você conhece o René.
Não. Eu estou fazendo um estudo com ele sobre a questão das fases do divórcio, porque tem muitas pessoas que comparam com as fases do luto. E aí a gente está estudando com base nas fases do luto mais algumas coisas, porque não são só aquelas 5 fases, tem outras nuances que elas são muito características do momento da separação. E aí isso que você traz mostra assim, porque quando você vive essa perda... Agora você vai me falar, porque a primeira fase do luto é a de negação. Então, você acha que é só uma crise, né? Sim. A segunda é a tristeza, é a raiva. Você vê que não é uma crise, você fica com raiva do outro, mas na verdade é uma dor que você quer esconder. Aí a terceira é a depressão? Barganha. A barganha, né? Que você... Isso. E a quarta é a depressão e a quinta é a aceitação. E qual mais tem? Agora eu fiquei curiosa. Então, a gente divide a primeira da negação em 2, porque tem a fase da neurose, que é a mentira, né? Da autoenganação. Tem algumas pessoas que passam por essa. E lá na fase da depressão também tem 2. Porque tem a depressão reativa, que a pessoa fica na depressão e ela sai da depressão. Ela passa pela depressão e ela já tem essa consciência de que vai passar. Eu vou sofrer, mas na hora que passar, eu vou chorar o que eu tenho para chorar, mas eu vou levantar. Sabe? Tá. E a outra fase, a outra tipo de depressão é aquela depressão que derruba. Você já deve ter visto esses casos, né? Sim, que a pessoa... com certeza. Eu acho que são os casos mais difíceis, que a pessoa não consegue se desvencilhar, ela não consegue deixar para trás. Então ela usa ela usa de todos os artifícios, entendeu? Ela gosta até de ser vítima. Entendeu? Exatamente. E quando ela procura o advogado, ela quer um aliado. E é muito difícil a gente falar que eu não sou sua aliada, entendeu? Exatamente. Olha que massa. E essa depressão, ela realmente, a pessoa, ela fica ali porque ela gostou, né? Ela se identificou com aquela dor, tal, e ela fica naquele lugar. E a última vem depois da aceitação, porque a gente observou nesse estudo que a aceitação, ela é uma fase que ela te leva para a liberdade. A última é você se sentir liberta daquilo. Então você liberta. Livre estou, né? Totalmente liberta, solteira, mais um Dia dos Namorados, dia 12 de junho, sem mozão. Olha, esse Dia dos Namorados, e agora eu vou arrumar quem na pandemia. Ai, meu Deus. Mas com certeza deve ter um monte de pretendente aí. Você que deve estar só selecionando aí os editais. Não é, né? Porque quando você trabalha com direito de família, você tem é mais difícil, né? Você já enxerga além do que aquele começo normal, né, das pessoas. Então, assim... Uma exigência, né? Mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte: quando essa relação, que um já decidiu que terminou e o outro ainda tá achando que existe relacionamento, que solta o elástico e aí pega naquele que tá achando que existe relacionamento, esse aqui, ele já viveu esse luto antes desse saber. Não é que esse aqui não tá sofrendo. Ele sofreu já. Sofreu. Ele já se liberou, entendeu? Por isso que às vezes sai desse relacionamento, aí as pessoas falam assim: nossa, como assim esse relacionamento terminou? Como assim ele já tá com outra? Entendeu? Então, por que também? Porque quando os dois já viveram o luto dentro do próprio relacionamento, aí sim não dá briga. Exatamente. Né? Aí estão perguntando aqui, vocês acham que toda pessoa que passa pelo divórcio vivencia todas essas fases? Eu acho que não. Eu acho que tem gente que pula fases. Essas fases, elas inclusive, elas não são sequenciais. Não. Em um dia, a pessoa pode passar por todas. Sim, você pode começar a ficar depressiva. Ai, tô depressiva. Se eu fico depressiva, eu já sei que aquele relacionamento não tá me fazendo bem, entendeu? Sim. Então, assim, se eu fico triste, a gente sabe que aquele relacionamento... Então, não tem uma ordem, né, pra gente seguir. E às vezes, por exemplo, quando dá o fim, a primeira coisa que vem é a aceitação. Só que essa aceitação dura pouco. Aí vem o fim e fala: não, isso é melhor realmente, é o que tinha pra ser, tal. Aí depois começa. Aí chega um novo parceiro ou a nova parceira. Aí começa a confusão. Eu falo, sempre que entra um terceiro, dá uma balançada nessa relação entre o ex-casal.
né? É Eu verdade. falo que a maioria das alienações parentais, elas começam nesse momento. Ou no momento logo após o divórcio, onde o litígio está muito grande, ou no momento que chega uma nova pessoa. Eu Tanto, percebo que tanto isso daquela acontece. pessoa... Hã? Pode falar que eu não. Tanto daquela pessoa... Tem um capítulo desse no meu livro. Eu não sei se você leu. Do casal? Não li ainda, Tem. não. Alienação parental após novo relacionamento. Por quê? Pode ser cometido tanto por aquele que tá sozinho, entendeu? Então vai, o ex ou a ex arrumou outro, então ele quer usar o filho para combater o outro, ou aquele outro que arrumou alguém, a terceira pessoa fica lá na cabeça dele, sabe? Ai, a tua ex, o teu ex, ai, como ela é folgada, ai, como ele é, sei lá, ele devia pagar mais pensão. E aí essa terceira pessoa também pode influenciar. Então pode começar de um lado e do outro, né? Eu falo sempre que entra um terceiro, por isso que é muito importante a gente ter em mente que ninguém vai substituir o nosso ex. Por isso que o Bert fala, é o primeiro marido, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é a primeira esposa, a segunda, a terceira. Porque quando você tenta essa substituição, é você olhar, agradecer, fazer tudo aquilo que eu falei, ressignificar e ir para frente, tá? Exato. Não tentem substituição. A substituição te faz ficar preso. Ana, Entendeu? aqui em casa é assim, eu me casei novamente, e aí eu tenho um filho do primeiro casamento, o meu marido tem 2 do primeiro casamento dele, só que um mora com a gente. E temos um bebê. Nós. E às vezes, quando a gente vai falar sobre alguma regra, alguma questão que é para a convivência da casa, da família, algumas coisas a gente conversa todo mundo junto, e algumas coisas eu converso com o meu filho, ele conversa com o filho dele. Sim. Eu não entro no quarto deles e falo assim, vamos conversar e vou discutir. Sim, da porque a mesma relação, forma. porque a relação deles começou primeiro. O filho dele Exatamente. nasceu antes de você chegar na vida dele. E é assim que tem que ser. Entendeu? E aí, eu e meu marido, a gente conversa antes, fala assim, ó, vamos entrar num acordo sobre, por exemplo, questão de horário de jogar, né? Que eles são adolescentes. Então, vamos entrar num acordo no horário de jogar. De tal hora é proibido e até tal hora eles vão ter que dormir. Tá bom. Aí, eu chamo o meu e ele chama o dele. E aí, a gente conversa separado. Até, assim, por respeito a isso que você colocou, eu não tenho como anular e colocar o meu parceiro no lugar de pai do meu filho. E eu não tenho como eu anular a mãe do filho dele, entendeu? É um respeito e uma consideração. Isso acontece de uma forma muito gostosa aqui em casa. Tem gente que critica e fala assim, nossa, mas a relação fria é uma família. É uma família, mas a gente tem uma convivência sistêmica. Sim. A gente respeita a história um do outro. Sim, vieram famílias antes e famílias que não deram certo para vocês construírem uma nova família. Então tem que honrar, tem que respeitar e tem que enxergar isso. Eu acho que a gente tem muito casamento reconstituído hoje em dia que falta uma visão sistêmica para dar certo, né? E é muito a gente vê fácil. Pessoas não dando certo justamente por não conseguir, pela substituição, para não conseguir lidar com o filho que já existia, né? Competir. Tem muita gente que compete com o filho de casamento anterior. Isso daí só traz uma desarmonia familiar, um emaranhado. É muito fácil sair do nosso lugar, né? Quando eu namorava com ele, teve uma situação de um presente de aniversário que ele teria que discutir com a mãe dos filhos, sabe? Porque era um presente relativamente caro e aí eles iam dividir esse presente. E aí, quando ele comentou, bateu aquela coisa, eu falei assim, como assim, né? Como assim ele vai perguntar para ela e não vai perguntar para mim? Só passou pela minha cabeça, eu nem verbalizei isso, mas eu já contei para ele sobre essa... Ainda bem que você não verbalizou, né? Porque se sou eu, já verbalizava. Só trabalhei internamente. E falei pra ele. Aí ele veio me perguntar. Eu acho que ele percebeu que eu fiquei meio estranha, sabe? Aí ele me perguntou o que eu achava. Eu respirei, fiz a fina, respirei. Falei assim, olha, fiz a fina. Pergunta pra mãe dele, você fez. Ai, gente, olha, que você sistêmica. precisa perguntar isso pra mãe dele.
foi essa primeira, foi assim, dessa forma, sabe? Veio isso na cabeça. Depois ficou muito natural entender que o meu lugar não era aquele, entendeu? Eu respeito, esse é o lugar da mãe. E vamos trazer a mãe para participar, né? A gente sabe que não é perfeito, né? A relação com os nossos primeiros maridos. Muitas vezes elas não são uma relação de Não. diálogo, né? E elas sofrem, a minha pelo menos, ela já sofreu altos e baixos, assim, épocas que a gente era melhores amigos e épocas que não, de não falar, entendeu? Não por minha causa, eu sempre falo. Entendeu? Mas assim, já teve épocas e épocas ótimas e são ao longo dos anos, porque aquele casal parental, ele não vai acabar nunca, não existe ex-pai, não existe ex-filho, isso daí vai continuar. Entendeu? É resolver, é entender que aquele casal conjugal acabou. E agora só continua o casal de pais que não dá para substituir. Sim. Simples. E é muito lindo viver tudo isso, sabe? E é isso que você falou, realmente. Eu percebo no meu trabalho essa vontade de compartilhar com as pessoas um jeito mais leve de viver isso. Sim. Sabe? A minha própria vida e a vida dos filhos do meu marido, do meu filho. É porque a gente não tá falando uma coisa que a gente estudou, simplesmente. A gente estudou, é claro obviamente. Que nós estudamos muito, né? Muito, gente. Eu só estudo. Eu preciso parar um pouquinho, você também. Mas eu estou muito. Mas assim, a gente viveu aquilo. E quando você vive aquilo, você consegue falar assim do sentimento que aquelas pessoas que estão passando por isso estão sentindo. Então é diferente, é uma coisa vivencial, não é uma coisa teórica. Eu acho muito lindo. E tem muita gente que é super famosa na internet. Assim, é homem falando de papel de mãe. Aí eu falo, gente, cara de 20 e poucos anos falando do papel de mãe. E bombando na internet. Eu falo, gente, como? A pessoa não é casada, tipo, a pessoa não é casada, não viveu nada daquilo, seria pai, não seria mãe. Ou, assim, mulheres falando... Claro, você sabe a base teórica, mas você já viveu aquilo na tua pele? Você já sentiu aquilo? Quando a gente... Não adianta, teoria é muito linda, de tudo na vida. Tudo, mas a gente também. só aprende depois que a gente vive, entendeu? Hoje na mentoria o Renê falou assim, Aline, você sabe qual que é o seu diferencial? Eu falei, o quê? Ele falou assim... eu gostei desse Renê, viu? Já me passa... eu vou te mandar o contato para você assistir a live. Eu acabei de falar que eu quero muito inteligente. Estudar, eu já peço o contato da mentoria. Aí ele falou assim para mim, aquela frase, né, que a gente fala dos terapeutas. O terapeuta, ele só consegue conduzir o cliente até onde ele foi. E essa experiência, ele fala assim, ó, tirar essas mulheres que se sentem na bosta da bosta é para quem já teve na bosta. Gente, eu vou começar a postar foto assim quando eu me separei agora, entendeu? Eu postei esses dias. Eu só tava mais magrinha, que eu acho que eu tinha tempo, eu não precisava sustentar, então assim, eu tinha tempo de malhar, então eu tava mais magrinha. Mas hoje em dia eu tô bem melhor, assim. Sim. Mais mulher, entendeu? Mais realizada, mais... E assim, pra fechar... Não vai cair nossa live, não? Tá acabando. Deixa eu só falar uma coisinha. A questão de olhar o divórcio, eu acredito que tanto eu quanto você, a gente traz isso. Olhar o divórcio como uma oportunidade de se ver, né? De se amar, de se valorizar. E isso traz força para a gente levar essa experiência para outras pessoas transformada, né? A gente leva essa experiência transformada para outras pessoas. E nos colocamos aqui a serviço disso, dessa missão, desse propósito, desse trabalho. Você com o seu trabalho, que eu acho assim, eu sou fã mesmo. Sigo. E eu do seu. Conheço a cada dia, assim, sou apaixonada. E quero aproveitar esse fechamento para te agradecer imensamente. Uma pessoa assim que desde o primeiro momento foi tão acessível e que eu tenho aprendido tanto com você. Não só com seus livros, com as suas lives, mas com a sua experiência, com a sua verdade, com o seu brilho, com o seu profissionalismo. Você é maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar aqui comigo essa hora. Posso chorar?
Pode. E trazer para as pessoas Meu, esse brilho. eu que agradeço, assim, eu aprendi muito com a sua história na nossa primeira live, pode ter certeza disso, entendeu? Aqui que tá acontecendo, o que acontece sempre com a gente é uma ótima troca, mesmo a gente estando tão longe, né? E assim, foi uma empatia, uma afinidade desde o primeiro momento. Então, é sempre um prazer estar aqui com você. Posso responder só uma pergunta? A pessoa está perguntando se, mesmo com a convivência amigável, seria problema adiar divórcio por causa dos filhos. A gente falou no começo da live, tá? Que nada deve fazer por causa de filho, porque é muito peso para eles. E mandar um beijo aqui, ó, para minha amiga, que é advogada também, é esposa do meu personal. Tô treinando, viu, amiga? Vou ficar magra. Legal. Eu queria agradecer a você, todos os seguidores. É muito bom estar aqui. Quem quiser comprar meu livro, tem na Amazon, na Saraiva, na Hiperlivros. Eu divorciei agora. Não é jurídico, ele tem questões jurídicas, mas ele fala de uma maneira bem leve sobre essa fase, tudo que a gente conversou hoje. E sempre que você quiser, a gente bate um papo, porque é sempre ótimo. Vou convidar, porque você tá super na temática aqui. Vai acabar nosso tempo. Beijo, obrigada. Beijos, tchau.